só para começar a gravar aqui o que nós estamos falando aqui, certo? Então, é o seguinte, quando se coloca aí a palavra era, né, nós temos esses espaços de tempo aqui que são ainda bastante grandes, são milhões de anos, só que tem um detalhe, essa palavra era, ela é usada também de uma outra forma, com uma outra interpretação. Então, lembra quando nós vamos estudar alguns períodos da história que tem uma característica específica, a gente chama também de era, e também esse período aí que a gente chama de era pode ser o período de vida ou o período de ação. Sérgio, eu não estava conseguindo entrar. Hein? Eu não estava conseguindo entrar, eu consegui entrar só agora. Só agora? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, estamos aí, começando aí na página 15 do livro, certo? Na página 15 aí tem essa tabela que eu estava explicando para os alunos aí que nós temos essas divisões de tempo, e são divisões que abarcam uma quantidade gigantesca de tempo. Essa segunda parte aqui, que eu estava mostrando, chama era, certo? Esse espaço aqui era. Então, eu dizendo que marca essa quantidade enorme de tempo aí, né? Período desde o final dos dinossauros e tal. Então, são períodos enormes de tempo. Mas era é usada também de outra forma. Era é usada de outra forma quando mostra o período de ação ou de vida de alguma pessoa, né, que foi importante. Então, as pessoas usam também a palavra era. E aí é claro que não são milhões de anos, são algumas décadas aí, certo? Mas pode vir também com o nome de era. Eu estou falando isso por causa de questões conceituais. Quando a gente vai fazer a prova, às vezes uma palavra usada de maneira incorreta dentro daquela frase, e você pode achar que é algum tipo de sinônimo e tal, e vai achar que aquela alternativa está certa, mas ela está errada. Então, no caso, a palavra era pode ser, por exemplo, a era de ouro do rádio, né? Aí o pessoal fala assim, ou então, pode ser a era Vargas, né? O período que o Getúlio Vargas ficou no poder. E aí você fala a era Vargas, né? Se você falar a era Vargas, nós temos um período que não é de milhões de anos, né? Beleza, ainda bem. Mas aí é o seguinte, nós temos um período lá, né, que o Getúlio Vargas comandou aqui o Brasil, né? Nós temos o primeiro governo dele, né, que foi o primeiro momento lá de algumas revoltas populares, né, de 30, 45 lá, né, até que ele foi deposto, depois ele ainda voltou, depois desse período aí de tempo de ditadura, ele voltou lá, foi eleito pelo povo e tal. Então, a era Vargas, né? Então, é um período muito menor, mas é também usada a palavra era. Depois nós temos período aqui, que são esses espaços de tempo aqui menores do que as eras e vão diminuindo até chegar nessa parte aqui de eventos. Olha aí, por favor, neste terceiro quadrinho aqui, ó, está escrito lá assim, extinção dos dinossauros. Aqui, ó, terceiro quadrinho, extinção dos dinossauros. Então, quem gosta de sublinhar, sublinha aí, porque foi um acontecimento muito, muito, muito importante, né? Então, dá para a gente destacar isso aí. Eu destaquei aqui no meu livro, aqui, certo? E agora estou passando para vocês aí. Tá? Anotando aqui, né? Extinção dos dinossauros foi importante, né? Aí depois aqui, né? Um período um pouco anterior aqui, né? Surgimento dos dinossauros, né? Então isso aqui nós temos algumas características importantes aqui. E uma outra coisa que eu queria lembrar vocês é que nós temos aqui só para mexer com ele aqui. Nós temos o início aqui, ó, na parte de baixo aqui dessa tabela, é onde você começa a contar o tempo do início e vai subindo, certo? O tempo aqui é contado de baixo para cima. Então, depois, nessa outra aqui, ó, né, nós temos, né, nesse segundo quadrinho aqui, eventos, depois primeiro, segundo quadrinho, formação, nesse momento aqui, 65 milhões, formação de dobramentos modernos, os Andes, as montanhas rochosas, Atlas, Alpes, Himalaia. Então, nesse momento aqui, nós vamos ter ainda aquelas modificações muito graves mesmo das placas tectônicas, né? Aqueles movimentos assim, e vão formando essas grandes cordilheiras aí, tá certo?
Então, subducção das placas. Uma placa vai forçando, começa a entrar debaixo da outra placa. O material, né, que estava em cima da placa começa a acumular, né, em cima daquela outra placa, né, porque uma está entrando debaixo da outra, vai sobrar material em cima dela. Então, vai formando esses dobramentos grandes aí, igual a Cordilheira dos Andes, né, aqui na nossa América, aqui, certo? As montanhas rochosas também aqui na América, lá nos Estados Unidos, né, o Atlas, Alpes, Himalaia, né? Então, aí nós vamos ter essas outras formações aí, né, formações, né, na norte da Itália, África, nós vamos ter norte da Índia, né? Então, essas grandes formações aí são nessa época aqui, certo? Agora é o seguinte, nesse momento de grandes formações, né, o relevo do que vai futuramente chamar Brasil, né, do que vai futuramente ser o Brasil, né, o relevo nosso, né, já tinha algumas áreas bastante altas, mas já estava se desgastando. Ou seja, o relevo brasileiro, né, a formação inicial dele, dos dobramentos, são dobramentos muito antigos. Por isso, eles foram desgastando e hoje nós vamos chamar isso aí de serras. Tá? Então, nós temos serras, né? E no caso aqui, né, desses dobramentos mais modernos, ainda não foram tão desgastados pela chuva, pela neve, pelo próprio vento e tal. Então, são dobramentos da Terra bastante grandes, né? Ainda são altos, cobertura no topo lá com neve, esse tipo de coisa. Né? Então, nós temos aí, né, nesse momento, a criação dos dobramentos modernos. Depois, esse primeiro quadrinho aqui corresponde, né, aos nossos dias atuais aqui, certo? Então, você tem lá esse período que se chama de quaternário. Então, a era chamada de Cenozoica, né, muitos professores gostam de passar para o aluno, falar em era Cenozoica aqui, o pessoal diz é a cena atual, certo? É a cena atual, é onde nós vivemos e tal. Então, o período quaternário, que é o nosso aqui, né? Então, nós temos aqui o aparecimento do ser humano, né? O último período glacial, mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas globais e tal. Agora, preste atenção, quando coloca aí aparecimento do ser humano, você pensa o seguinte, pelo período, né, que existe a Terra, o ser humano praticamente chegou aqui ontem, né? Quer dizer, se a gente dividir a história do planeta Terra como se fossem 24 horas, né, de tempo, né, o homem teria aparecido na Terra aqui às 23 horas e 50 e tantos minutos, né? Então, essa comparação não precisa ser exato, mas o homem teria aparecido aqui no último minuto aqui do planeta Terra, no último momento aqui, porque nós evoluímos há muito pouco tempo, né, para chegar ao que somos, né, Homo sapiens. Nós evoluímos há muito pouco tempo se comparado ao período que existe o nosso planeta, tá certo? Então, né, esse homem aparecendo justamente nesse último momento agora, né, né, se a gente fosse fazer aquela comparação, e nós já fizemos isso em outra aula, se fosse fazer a comparação com o que está escrito lá na Bíblia, né, seria aquela ideia de que, por último, Deus fez o homem, né, depois ele descansou, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, eu falei para vocês, a evolução, né, que a Terra vai passando, né, as modificações que ela vai passando, e depois surgindo os mares, né, depois, mais tarde, os animais, as plantas, mais tarde o homem, essa evolução aí é contada pela ciência, e essa evolução também, né, essa sequência é contada também na Bíblia, mas igual eu falei para vocês, né, falando de maneira diferente, para um público diferente, numa época diferente, mas basicamente é a mesma história, tá certo? Então, nós temos aqui o aparecimento do ser humano, depois o último período glacial, né, mudanças climáticas globais, essas mudanças climáticas aí, né, que o autor coloca, né, nós temos que considerar o seguinte também, né, tomar cuidado com essa parte aí. Por que disso? O autor coloca mudanças climáticas globais. Na verdade, né, se você contar esses milhões e milhões de anos aí, o clima do planeta Terra, né, ele vem sempre mudando, né, às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco, né, mais lento, mas ele vem sempre mudando. E essas mudanças climáticas globais aí que ele cita, né, você tem lá, depois do período glacial, né, o encolhimento daquela cobertura de gelo que tinha aqui, certo? Vai diminuindo, né, esse gelo todo. Como eu disse, encolhimento, eu estou falando de derretimento também, né?
essa água toda vai parar aí nos oceanos, os oceanos aumentam de volume, né? Então, o pessoal acredita que da última era glacial para cá, os oceanos podem ter subido talvez uns 50 metros, né, de altura, assim, né, de quantidade de água, né, 50 metros dos oceanos do mundo inteiro, né, porque são interligados, então é água demais da conta, certo? Então, termina o período glacial, depois nós temos, né, os nossos dias de hoje. E deixar claro que mudanças climáticas ainda estão acontecendo, mesmo mudanças climáticas. Nós vivemos ainda esses momentos e agora, né, neste século 20, 21, nós temos mudanças climáticas bastante aceleradas por causa da intervenção do ser humano, tá certo? Então, isso aí, né, como só recapitulando aqui, né, uma colega nossa aí chegou depois, mas só recapitulando aqui, nós temos a coluna geológica, né, se precisar de uma informação muito específica aqui, né, o professor, seja eu, ou seja o pessoal do Enem lá, um concurso, alguma coisa, eles vão apresentar essa tabela, porque decorar isso aqui tudo, só quem é especialista, só quem é realmente aquelas pessoas que trabalham com isso, né, tipo, procurando fósseis, aí eles têm que saber sobre essas divisões, procurar, né, onde seria aquela área que é possível de fazer pesquisa, que é uma área descoberta de períodos muito antigos, né, uma área de solo descoberto já de períodos muito antigos. Então, o pessoal sabe isso aqui de cor, mas acontece que uma preparação para o concurso, para o Enem, ou até mesmo para a minha prova, não vamos decorar nada, entendeu? Se precisar, eu passo para vocês a tabela e depois vocês interpretam a tabela, entendeu? Importante aqui é vocês entenderem como é que ela funciona. Agora é o seguinte, depois aí nós temos essa outra página, página 16, né, tem um exercício aqui falando sobre essas questões aí, nessas divisões aí depois vocês respondam aí, alguma dúvida a gente pode falar com vocês aí, tá certo? Respondam isso aí depois, pode deixar marcado no livro mesmo, tá? Aí não precisa mandar foto para mim, esse tipo de coisa assim, né? Estou vendo aí muitos alunos mandando fotos aí dos exercícios e tal. Alguns exercícios a gente pode até pedir isso, mas nem todos, porque essa questão de fazer o exercício com afinco, com vontade, né, nós temos que passar a responsabilidade para vocês. Façam porque é importante, façam porque é necessário, façam porque vocês precisam, tá certo? Então, depois aqui, agentes exógenos. Naquela primeira aula que a gente viu lá, né, já é uma aula direto do YouTube, gravada lá, mas ela fala sobre agentes endógenos e agentes exógenos que formam o nosso relevo aqui, certo? Então, primeira coisa que você tem que saber, né, que agentes endógenos ou exógenos, né, eles têm ação aqui sobre a superfície da Terra e vão formar o que nós chamamos de relevo. Agora, relevo é o quê? Relevo, né, eu já falei isso, que sempre gosto de deixar claro, relevo é a forma com que a superfície da Terra se apresenta, certo? Nós estamos andando aqui pela superfície do planeta e nós vimos essas mudanças aí, né? Áreas mais de declive, áreas planas, áreas altas, áreas baixas, né? Você tem lá desertos e tudo, aquelas subidas e descidas ali, a gente vai chamar isso de relevo, certo? Então, é a forma com que a superfície da Terra se apresenta aqui para nós, tá certo? Então, aí nós temos aí agentes endógenos, só relembrando aqui porque que está exógenos, né? Endógenos são aqueles agentes que têm aquela força que vem do interior da Terra, seja lá, né, a força dos terremotos, né, por causa de movimentação de placa tectônica, seja lá por causa de vulcanismo, né, o material magmático vem subindo até chegar aqui na superfície, né, às vezes um lugar que era plano, ele vai ficar com aquela ondulação assim, vai saindo magma, vai formando novos tipos de terreno, de relevo e tal. Então, são endógenos, né? E nós temos também as elevações do terreno, né? Então, pirogênese e tal, né? Nós temos orogênese, então nós temos modificações do relevo pelas forças internas. Agora, no caso aí dessa página, agentes exógenos são o quê? São os agentes que modificam o relevo aqui em cima, aqui na nossa superfície, certo? Modificam esse relevo
mas são agentes aqui da superfície, né? Então, nós temos os dois principais aí, né? Nós temos a água, né, que se movimenta sobre o relevo em forma de enxurrada, em forma de rios, em forma de geleiras, né? Então vai mudar o relevo aí, né, conforme ela passa, arranca materiais, sedimentos, né, faz o transporte, depois sedimenta isso em algum lugar. E nós temos também o vento, né, dois agentes fundamentais aí, o vento soprando esse material particulado aí, certo? Conforme a força, joga mais longe, joga mais perto, né? Desgasta o solo mais rápido, menos rápido, né? Então, nós temos essas ações aí. Então, a primeira coisa que o autor cita aqui é a questão de intemperismo, né? Intemperismo ou meteorização corresponde ao processo pelo qual as rochas são desgastadas nas superfícies terrestres. Então, esse intemperismo aí é o quê? Né? Como é que o nosso planeta desfaz as rochas? Lembra que nós estudamos como é que o planeta nosso constrói as rochas? Né? Então, nós falamos em rochas sedimentares, né? Nós falamos em rochas metamórficas, rochas ígneas. Né? Então, ele constrói essas rochas, né? Essas pedras diversas. Mas acontece que o planeta também destrói essas pedras, né? Ele destrói esse material aí. Tá? Então, esse processo pode ser influenciado por vários fatores, como o clima, o relevo, a rocha-mãe, né? Fragmentada mais ou fragmentada menos, estrutura da rocha e o tempo. Intemperismo pode ser classificado como, primeiro aqui, intemperismo físico, né? Ou desagregação mecânica. Então, a primeira coisa que o autor coloca aí é esse intemperismo físico aqui, certo? A gente vai ver isso aí porque existem outras formas, eu já falei, de intemperizar aí. Corresponde ao processo em que as rochas, principalmente as localizadas em um clima de deserto, sofrem alteração do tamanho e do formato. A oscilação de temperatura ao longo do dia promove a dilatação e a contração das rochas, assim contudo alterar a sua química. Então, simplificando isso aí, quando temos uma quantidade enorme de sol durante o dia, aqui está falando principalmente em áreas desérticas, nós temos uma quantidade de sol durante o dia muito grande mesmo, certo? E aquela rocha, né, que não é maleável, né, uma rocha dura, ela vai ter a expansão lá por causa do calor, né? E aí o que acontece? Né? Depois, no momento que nós vamos tendo ali o sol se pondo e tal, o deserto perde temperatura muito depressa, nas madrugadas fica gelado. Então, você vai ter em 24 horas, né, ou no caso aí em 12 horas, né, para ser mais exato, você vai ter uma temperatura muito alta, né, às vezes uma temperatura de 45 graus, né, e depois, durante a madrugada, você vai ter uma temperatura de 0 graus. Quer dizer, de 3 horas da tarde até 3 horas da manhã, você tem 12 horas aí, certo? Para ter uma mudança de 45 graus na pedra, na rocha, então ela vai expandir, e ela vai contrair, ela vai expandir, ela vai contrair tantas vezes que ela acaba trincando. Né? Existe um processo chamado processo de fadiga, né? Então ela vai trincando. Por quê? Porque ela não é tipo uma borracha, ela não é maleável, ela é dura. Né? Então expande, contrai, ela quebra. E isso aí, então, é um processo de desagregação mecânica. Né? Nós temos essa sequência de explicação aqui do nosso texto, e também a gente vai falando isso aí, às vezes, com outras palavras, né? Pode ficar mais fácil para você entender. Então, esse processo aqui, a rocha, né, vai ter uma mudança brusca de temperatura. Né? Então, ela tem, em pouco tempo, uma mudança tão grave de temperatura que ela vai expandir e contrair até ela começar a rachar. Rachando, né, outros tipos de temperismo pode atingi-la. Ela rachou, agora passa o vento dentro daquela trinca, arranca parte de areia, né? Ela continua rachando também pelo processo, né, de aquecimento e resfriamento. Né? Então, essas forças do intemperismo vão agindo juntas. Né? Digamos que tem uma rocha que está, né, naquela posição ali, assim, onde o vento vai bater diretamente na rocha, vai arrancar a terra dela, vai arrancar sedimentos, né? Vai arrancar pedacinhos dela. Só que esse vento pode estar sendo batendo nela, mas esse vento pode estar carregado de areia. Então, vai ser um impacto muito mais rápido, muito mais forte para degradar aquela rocha. Por quê? Porque o vento está carregando areia. Então, nós temos um impacto mais forte ainda para arrancar parte daquela rocha, tá certo? Então, isso aí é intemperismo físico ou desagregação das rochas, tá certo?
Então, aqui há ainda outros fatores determinantes da fragmentação das rochas, como as raízes de algumas árvores e formação de gelo. Quando o autor fala assim, raízes de algumas árvores, aí tem que tomar cuidado, porque aqui está falando em intemperismo físico. Né? E aí, quando muda de página aqui, ele fala raízes de árvores, aí é intemperismo biológico. Por quê? Porque a raiz da árvore é viva. Intemperismo biológico, tá? Ele não fez a separação como deveria, e se fosse falar com mais detalhes, né? Mas às vezes seria bom você lembrar aí, ó, com as raízes das árvores, coloca aí intemperismo biológico. Depois, intemperismo químico, né? Intemperismo químico, decomposição, mudança na composição das rochas pela água, que é maior quando a temperatura é mais elevada. Então, quando fala em mudanças na composição das rochas pela água, quando fala em composição das rochas aí pela água, né, nós temos aí um intemperismo chamado de químico. Por quê? Porque a água, quando ela está encostando nas rochas, que ela está infiltrando nessas rochas permeáveis, né, a gente tem que lembrar que a água não é só aquele conhecimento simples que a gente já viu, o H2O e pronto, certo? H2O, uma água puríssima dessa, você consegue isso em laboratório. Na natureza, essa água aí tem outros minerais diluídos e tal, né? Então, essa água entrando pela rocha, ela vai infiltrando na rocha, ela vai mudar quimicamente a rocha, certo? E essa mudança química, né, geralmente vai fazer a rocha enfraquecer, ela vai ficar mais frágil e depois ela vai se desfazendo, tá certo? Então, isso aí seria intemperismo por decomposição, intemperismo químico, né? Aqui depois alguns organismos vegetais, algas, bactérias penetram nas fraturas, né, liberando ácidos, né, os quais promovem o intemperismo químico. Quando fala isso aqui, ó, liberando ácidos, né, por quê? Porque quando fala assim, vou supor, ácidos, aí ele fala que bactérias, alguns materiais que entram dentro dessa rocha, dessa fenda lá, esses materiais entrando dentro dessa rocha, dessa fenda, né, você vai ter o quê? No caso das bactérias lá, você vai ter excreção delas também, certo? Então, o que acontece? Você vai ter essas bactérias aí influenciando na dureza ou não da rocha, né? Você vai ter essas algas ou bactérias aí, estavam falando assim, ó, penetram em fraturas liberando ácidos. Ou seja, a rocha não vai ficar com a composição química do jeito que era. Então, ela sempre vai enfraquecer. Nesse caso aqui, né? Não vai ter como você falar assim que depois da entrada de um monte de bactérias naquela rocha, ela ficou muito mais dura, né? Então, no caso da bactéria, tem que ter o quê? Uma rocha permeável que ela possa se filtrar e se movimentar lá dentro, né? Não vai imaginar que a bactéria iria entrar num diamante, né? Por quê? Porque não tem como se movimentar, não tem como ela entrar lá dentro. Então, uma rocha que seja permeável, você vai ter a penetração de água, levando também alguns outros materiais, tá certo? Então, aqui tem esse exercício aqui, certo? Então, nós vamos passar aqui por ele e depois, próximo horário nosso, nós vamos ver essa parte de sistemas erosivos, tá? Então, agora eu vou terminar a gravação aqui e depois eu escrevo alguma coisa lá para vocês para o Zap, por favor, então.